noite a todos. Hoje nós vamos começar a nossa última aula do nosso curso de Oncologia, com um grande amigo e uma grande referência que a gente tem em Belo Horizonte, Dr. Christian. Christian, muito obrigada por você ter aceitado meu humilde convite para estar aqui conosco hoje. Então, o Dr. Christian, ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele tem a residência médica em oftalmologia também no Hospital São Geraldo, Hospital das Clínicas, fellowship em retina in vitro também no Hospital São Geraldo, doutorado em oftalmologia pela UFMG, pós-doutorado Research Fellow Ocular Oncology na University of Cincinnati, Estados Unidos. Ele é professor voluntário do Departamento de Retina do Hospital São Geraldo, do UFMG, e coordenador do Ambulatório de Tumores Intraoculares, também do Departamento de Retina do Hospital São Geraldo. Ele é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro e membro da ISO, que é a International Society of Ocular Oncology. Christian, muito bem-vindo, muitíssimo obrigada, boa aula e fica à vontade. A palavra é toda sua. Obrigada. Inicialmente, mais uma vez, muito obrigado, Rafaela, pelo convite. É sempre uma satisfação poder participar junto com vocês, né? E porque eu puder ajudar, estou sempre de portas abertas para tentar dividir, e a gente sabe a luta de cada um de nós para a gente tentar melhorar a qualidade. Ter um atendimento de qualidade na área de oncologia ocular aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e é muito a honra minha, da minha parte, poder ter sido lembrado e que eu puder ajudar, dividir com vocês, eu estou à disposição, tá bom? E eu respeito muito o trabalho seu, o trabalho da Tereza, já conheço vocês duas já há muitos anos, e eu sei do valor de vocês duas e da força do trabalho, tá bom? Vamos lá, então, vamos dar início, então. Bom, nós vamos falar sobre os tumores vasculares de retina e da coroide, né? Não é um assunto muito extenso, mas é um assunto relativamente comum, porque esses tumores acontecem volta e meia, né, no ambulatório de oncologia e também no atendimento dos retinólogos, né? Então, os temas das minhas aulas de hoje seriam o hemangioma capilar retiniano, hemangioma cavernoso retiniano, o hemangioma retiniano racemoso e os tumores vasoproliferativos e o hemangioma de coroide. Bom, vamos falar primeiro sobre o hemangioma capilar retiniano, também chamado de hemangioblastoma retiniano. E são tumores vasculares primários, podendo ser únicos ou múltiplos. Eles podem ser periféricos ou justapapilares. Eles podem ser isolados ou associados a alterações sistêmicas, como a gente tem na doença von Hippel-Lindau, né? Usualmente, a maioria dos pacientes são tumores periféricos e, geralmente, eles podem ser únicos ou múltiplos. São os casos, a aparência mais comum. Bom, o que é a doença von Hippel-Lindau? Então, é uma doença autossômica dominante, tem uma frequência estimada de 1 para 36 mil nascidos vivos. Quanto menor a idade de manifestação dos angiomas de retina, maior o risco desse paciente ser portador da doença de von Hippel-Lindau, né? Quando se tem uma manifestação antes dos 10 anos, a gente estima que cerca de metade, 45% dos pacientes, vão desenvolver as alterações sistêmicas típicas de von Hippel. Enquanto os pacientes mais idosos, acima de 60 anos, por exemplo, menos de 1% dos pacientes são portadores da doença de von Hippel, né? A média de idade do diagnóstico dos angiomas retinianos em pacientes portadores de doença von Hippel é em torno dos 18 anos, né? Já sabe-se aonde está o defeito genético, no cromossoma 3, ocorre uma inativação do gene supressor nos dois alelos, com um raciocínio análogo que a gente observa no retinoblastoma, né? Mas sabe-se que a inativação desse gene vai causar um acúmulo do fator induzido por hipóxia no núcleo, e isso tende a aumentar os níveis de VEGF no núcleo, que vão causando as alterações exudativas que a gente observa, tanto na formação do angioma como na exudação perilesional que a gente observa nesses pacientes. Bom, a doença de von Hippel-Lindau, a manifestação mais frequente são os angiomas de retina, né? Geralmente a primeira manifestação e a mais comum, né? Geralmente são múltiplos nos pacientes portadores de von Hippel, e cerca de 85% desses pacientes vão desenvolver angiomas de retina. A segunda manifestação mais comum é o hemangioblastoma infratentorial.
que essa imagem aí do lado, vocês observam uma massa que se detecta mais frequentemente no cerebelo e na medula, e cerca de 72% dos pacientes apresentam alterações a nível do sistema nervoso central. Então, todo paciente que a gente faz o diagnóstico de von Hippel, é obrigatório fazer a investigação em termos do sistema nervoso central. Também, em casos não tão frequentes, mas a gente observa um aumento de cistos renais, aumento da frequência do carcinoma renal, do feocromocitoma, dos tumores pancreáticos, dos tumores endolinfáticos e dos tumores do epidídimo. Bom, se a gente ver paciente com angiomas retinianos, com idade precoce, a gente sempre tem que fazer um encaminhamento desse paciente para fazer uma avaliação clínica e um estudo genético. Isso é obrigatório porque muitas vezes esses pacientes têm que ser adotados um esquema de acompanhamento clínico para o diagnóstico precoce. A gente está lidando com tumores em outras áreas, então esses pacientes têm que ser monitorados clinicamente. Então, isso é importante. Toda vez que a gente fizer o diagnóstico de angiomas, que a gente suspeita de von Hippel, encaminhamento para estudo genético e avaliação clínica, né? Claro que a gente vai suspeitar mais de von Hippel quando a gente levar em consideração a idade do paciente, se ele já apresenta alguma história sistêmica de acometimento renal, sistema nervoso central, e também com relação ao tipo, localização e o número de lesões na retina. Bom, a lesão típica do hemangioma capilar retiniano é uma lesão vermelho-alaranjada, geralmente periférica, geralmente na periferia temporal. Elas são arredondados, circunscritos. E muito importante que os vasos nutridores são muito proeminentes e muito tortuosos, né? Naturalmente, as vênulas são mais dilatadas em relação às arteríolas, né? E conforme o tamanho, a gente observa exudações subretinianas e perilesionais. Quanto maior o angioma retiniano, maior a exudação em torno da lesão. Bom, aqui é outro aspecto de outra lesão periférica, mostrando o vaso aferente e o vaso eferente da lesão. A gente desculpa, tá? Tem filha pequena, você já viu, né? Tem hora que é difícil controlar. Desculpa aí. Então, a gente observa que as lesões, uma lesão superior com vaso eferente, com uma pequena exudação em torno da lesão. Angiofluorescinografia. Na angiofluorescinografia, a gente observa uma hiperfluorescência precoce com extravasamento tardio. Há um bloqueio, uma hipofluorescência em torno da lesão, pela própria exudação que faz esse bloqueio, mas a hiperfluorescência da intensidade do angioma é significativo. E há um extravasamento progressivo até a fase tardia. Bom, o aspecto típico do angioma periférico é esse, mas algumas vezes o angioma comete o disco óptico. O disco óptico ele pode ter duas manifestações: o hemangioma capilar retiniano nodular e o hemangioma capilar retiniano céssio. O nodular, relativamente, o diagnóstico mais fácil, né? Porque a lesão é facilmente detectável na hora que a gente faz o mapeamento da retina ou a retinografia. Ela é uma massa amarelada, alaranjada sobre o disco óptico. Contudo, o tumor céssio é muito difícil de diagnóstico, porque muitas vezes ele fica escondido através de uma exudação subretiniana. E não é raro a gente observar pacientes que fazem tratamentos durante muitos anos com o diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade, vasculopatia polipoidal, e, na verdade, o paciente é portador do hemangioma capilar retiniano peridiscal céssio. Aqui um caso lá do São Geraldo, mostrando a presença da lesão do tumor típico do angioma capilar do disco óptico, da forma nodular, mostrando a elevação da lesão, a protrusão dela. Esses pacientes, infelizmente, o prognóstico é muito pequeno, muito limitado, eles apresentam um edema macular intenso e precoce. E aqui eu vou apresentar um caso que, na verdade, foi do Dr. Márcio, mas a gente apresentou juntos lá no Summit, mostrando um encaminhamento de um paciente que já tinha sido encaminhado com diagnóstico de vasculopatia polipoidal e apresentava esse aspecto, no fundo,
na retinografia, a gente via uma hemorragia em torno do disco óptico, apresenta exudação subretiniana macular, só que chamava atenção o tipo de fluorescência que esse paciente apresentava. Era uma fluorescência muito mais intensa, de uma estrutura, uma trama vascular muito mais organizada, com fluxo muito maior do que normalmente a gente observa na degeneração macular. Então, realizamos o OCT, que mostrou uma presença de uma massa em torno do disco óptico, e, na verdade, a gente chegou ao diagnóstico de um hemangioblastoma peridiscal céstio. Na verdade, o paciente estava sendo tratado como portador de uma polipoidal. E esse paciente foi, então, submetido ao tratamento com terapia fotodinâmica com verteporfirina e apresentou uma melhora da visão. Tá? Bom, quando a gente avalia tratar esses pacientes, a gente sempre tem que considerar o tamanho, a localização, a presença e a intensidade da exudação, se há descolamento de retina ciroso, ou se há descolamento de retina tracional por proliferação fibroglial, isso que pode acontecer com esses pacientes, se há acometimento macular, e se esse paciente é portador de von Hippel-Lindau. Quando o paciente é portador de von Hippel, a doença tende a ser mais agressiva, e a gente muitas vezes tem que ter uma postura de mais atenção e de um tratamento mais precoce, mais forte nesses pacientes. Bom, o tratamento mais comum, né, que a gente normalmente que a gente lida com tumor, a gente faz, é a fotocoagulação a laser. E quando a gente faz um diagnóstico precoce com lesões de até 1,5 milímetros, o tratamento de laser é muito efetivo e dá certo, né? São casos aí que eu já tive a oportunidade de tratar alguns, a resposta é muito positiva, tá? A gente geralmente consegue bloquear bem com laser. Tem que ser feito um laser bem coalescente em torno da área da lesão, né? Quando a lesão já acima de 3 milímetros, a gente faz a opção pela crioterapia, que a crio, de certa maneira, a gente consegue potencializar, e com laser a gente muitas vezes corre o risco de você causar uma lesão térmica na lesão e causar uma hemorragia intraocular. Então, a gente deve ter esse cuidado, tá? Nos casos de tumores justapapilares, como esse paciente que a gente mostrou, esse caso lá do Dr. Márcio, a gente geralmente, se o paciente, claro, tiver condição, a gente opta pela realização da terapia fotodinâmica, né? É o que a gente consegue efeito mais intenso com menor risco de perda de visão para os pacientes, né? Contudo, a dificuldade cada vez maior, além do custo da terapia fotodinâmica com verteporfirina, a gente pode tentar o TTT, algumas vezes induzido com endocianina verde, né? Quando você tem um edema macular específico associado a essas lesões, muitas vezes a gente faz a associação da terapia anti-VEGF com a terapia fotodinâmica ou com a realização da crioterapia. Se a gente acontece, até mesmo quando a gente tem quadros exudativos que estão chegando perto da mácula, muitas vezes frequentemente eu opto para fazer a terapia anti-VEGF para reduzir um pouco o edema, para proteger o olho de um edema macular que muitas vezes é um rebote após a crioterapia, por exemplo. Né? Depois a gente pode discutir isso, quem faz isso, como que cada um se procede. Mas normalmente eu associo a terapia anti-VEGF também a crioterapia ou a terapia fotodinâmica quando a gente vê quadros, né, maculares associados, né? E quando o von Hippel está muito grande, já com descolamentos de retina, a opção, a indicação é cirúrgica, né? A realização de uma vitrectomia. E nesse caso específico, eu não consegui o vídeo todo, mas foi uma técnica que o André Maia de São Paulo apresentou, em que ele fazia o pinçamento através de agulha. Na verdade, ele fazia um ponto em torno do vaso aferente do angioma e fazia um nó que, de certa maneira, fechava totalmente a artéria, né? Uma técnica cirúrgica fantástica, claro que extremamente difícil de realização, porque você manipular a agulha cirúrgica dentro do olho, com os instrumentais que a gente tem disponível e com a dimensão do olho, geralmente é muito difícil, né? A gente sabe que ele é um cirurgião muito hábil, mas ele fez esse tipo de técnica em que ele faz o fechamento do vaso aferente do angioma e conseguiu um bom resultado, né? Com relação à radioterapia, à braquiterapia, a gente só faz em casos realmente que tem um descolamento de retina extenso,
Mas, normalmente, nesses casos, preferencialmente, eu encaminho mais a cirurgia do que a realização de braque e radioterapia, tá bom? Certinho. Sobre o hemangioma capilar retiniano, era isso que eu tinha que falar. Tá tudo bem? Vocês estão escutando bem? Perfeito, amigo. Tá ótimo. Ah, então, beleza, então. Eu vou apresentando tudo, se vocês quiserem parar e perguntar, para não passar por outro assunto, eu fico à disposição, o que vocês acharem melhor, tá bom? Ok. Bom, então agora eu vou falar sobre o hemangioma cavernoso retiniano, né? Que é um tumor congênito, raro, né? Em que a gente observa a formação de umas vasodilatações de paredes finas. É uma gliose com acúmulo de sangue por vasos anormais, e esses sangues se acumulam formando esses pequenos bolsões, e com o tempo, esse sangue retido começa a formar um nível. A hemácia desce, o soro sobe e forma-se diversas lesões saculares, formando-se níveis inferiores e níveis superiores, né? Ele tem localização variável, a gente não consegue definir nessas lesões a presença de vasos nutridores ou exudação, a lesão vascular localizada sem exudação perilesional, né? E quando a gente faz a angiofluorescinografia, esse caso até é meu mesmo, que eu que fiz essa anjo, a gente vê uma hiperfluorescência da parte do soro e a hipofluorescência inferior, correspondendo à parte que a hemácia se deposita, né? É uma lesão, até hoje eu já vi uns 3, 4 casos, é uma lesão benigna. A maioria dos pacientes a gente só observa, eu nunca vi esses casos crescerem, eu já vi descrições na literatura falando de casos de crescimento progressivo, mas eu particularmente não tive, né? Esses casos, a gente sempre tem que... Eu faço o encaminhamento para o neurologista, mas no último caso, por exemplo, eu mesmo fiz a solicitação de angiorressonância do sistema nervoso central, porque eles tendem a ter alterações vasculares no sistema nervoso central. E quando se estuda esses pacientes a longo prazo, o risco deles desenvolverem AVC é maior do que na população em geral. Então, normalmente, isso, quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem que fazer o encaminhamento desses pacientes ao neurologista e o estudo vascular no sistema nervoso central. Bom, então, basicamente, observação, a gente não faz tratamento. Geralmente, o caráter e o curso é muito benigno. Bom, o hemangioma retiniano racemoso é um tumor ainda mais raro que o cavernoso, né? Eu já tive a oportunidade de ver somente um caso ao longo de todo esse tempo, né? Ele, na verdade, não é um tumor, é uma malformação congênita da comunicação artério-venosas. Ocorre a dilatação tanto da arteríola como da vênula, e uma comunicação direta entre a arteríola e a vênula. Asher, em 73, ele definiu 3 padrões, 3 grupos, na verdade, né? Seria o grupo 1, que é a presença do plexo capilar, mas é um plexo capilar relativamente bem formado, que tem um curso benigno. Esses pacientes, muitas vezes, não têm perda visual, não desenvolvem complicações, e é um achado de exame que o paciente é totalmente assintomático com visão normal. No grupo 2, que é um grupo mais agressivo, ocorre a comunicação direta, arteríolas e vênulas. Nesses grupos, os vasos crescem mais, eles realizam compressões na retina e usualmente causam perda ou baixa da visão. O grupo 3 tem um plexo, só que um plexo extremamente irregular. E eles normalmente têm uma dilatação maior e são dos grupos o que tem o pior prognóstico em relação à visão e chances de complicações. Bom, o hemangioma retiniano racemoso, a gente faz o diagnóstico, claro, no mapeamento de retina, né? Chamam-se os vasos extremamente dilatados, chama muita atenção. Na angio, a gente observa um enchimento precoce com ausência de extravasamento. O hemangioma racemoso pode ser isolado, né? O caso que eu observei era isolado. Mas ele pode fazer parte da síndrome de Wyburn-Mason. O que acontece nessa síndrome? Durante a embriogênese, em torno da 4ª a 7ª gestação, ocorre a formação do plexo vascular, tanto do mesencéfalo, do nível cerebral, quanto da retina. E esses pacientes têm alterações, comunicações arteriovenosas anormais na retina, no mesencéfalo, na mandíbula,
na maxila, nos ossos, principalmente na região aqui da face, né? Porque é uma proximidade desses plexos na hora da formação. E esses pacientes portadores dessa síndrome, o risco de hemorragia, né? A gente vê descrições na literatura, hemorragias graves com procedimentos dentários. Então, eles muitas vezes têm que fazer um cuidado todo especial, porque o risco deles terem AVC também é maior, né? E com relação às complicações da retina, as mais importantes são o risco aumentado de obstrução de veia central da retina e obstrução da artéria central da retina. Bom, próximo é o tumor vasoproliferativo, ou pseudotumor angiogliótico reativo, né? Que é um termo recente que apareceu. De todos esses tumores que eu vou falar hoje, é que a gente observa na prática sendo mais frequente, né? Eles são tumores de apresentação variável, eles aparecem como uma massa relativamente bem organizada e tem normalmente um diâmetro de 4 a 6 milímetros e tem uma espessura de em torno de 2 a 3 milímetros. Apresenta uma cor variável, que ela pode ser rosada, ou ela pode ser amarelada, acinzentada. Ela vai ser mais rosada se o componente vascular for mais importante. Ela vai ser mais amarelada se o complemento fibrótico ou gliótico for maior. Então, ela tem essa possibilidade, ela realmente tem colorações variáveis. A localização preferencial dos tumores vasoproliferativos é temporal inferior, mas não é regra. Eu já vi vários pacientes com tumores nasais superiores e eram tumores vasoproliferativos, né? A gente não identifica uma vasodilatação, ela é discreta, a gente geralmente não identifica artéria e vena nutridora. E o que chama mais importante é que a exudação é muito intensa, muito interessante que ela é bem mais intensa em relação ao tamanho do tumor do que no angioma capilar retiniano. Geralmente ela é mais intensa. Bom, ele pode ser primário, em 75% dos casos, quando geralmente é uma lesão unilateral, solitária. Alguns pacientes têm uma prevalência maior de hipertensão arterial sistêmica, mas nenhuma associação com patologias oculares prévias, tá? Geralmente são pacientes mais idosos, né? E a secundária, quando ela está associada a uma doença ocular ou retiniana prévia. As mais comuns, uveíte intermediária, retinose pigmentar e a toxocaríase. Nesses pacientes, quando ela é secundária, ela tem uma idade média em torno de 45 anos. E em todos os dois, há uma discreta prevalência das mulheres. Bom, o diagnóstico a gente faz pelo mapeamento de retina, pela angiofluorescinografia, em que a gente observa uma hiperfluorescência precoce com extravasamento progressivo, e o ultrassom a gente vai ver uma lesão sólida com alta refletividade. Quando a gente avalia o tratamento do tumor vasoproliferativo, a gente sempre tem que considerar o tamanho da lesão e a localização, a intensidade dessa exudação, se essa exudação está atingindo as arcadas, se essa está atingindo o limite da mácula ou se ela está atingindo a mácula central. Para cada nível de acometimento macular, a gente tem que ter uma programação diferente, né? Normalmente, a gente tem o tratamento com fotocoagulação a laser, crioterapia, terapia anti-VEGF e, em raríssimos casos, a cirurgia. Normalmente, a maioria dos casos que eu trato, eu preciso fazer tratamentos associados. Mesmo os pacientes que eu vejo que a fotocoagulação a laser não vai causar uma diminuição do tumor, eu faço a fotocoagulação a laser com um bloqueio periférico em torno da área exudativa, porque muitas vezes o que eu observo é que na hora que eu faço a crio, há um aumento da exudação, do edema, e eu sinto que a fotocoagulação a laser segura esse edema para evitar que ele progrida em direção à mácula. Então, sempre eu faço fotocoagulação antes da realização da crioterapia. Mas eu faço, em alguns casos, a fotocoagulação é suficiente para tratar esses tumores, mas a maior parte eu preciso fazer a crio também. E nos pacientes que já têm acometimento macular ou que ele está muito próximo da mácula, eu sempre faço um anti-VEGF antes da realização desses tratamentos, tá? Bom, a cirurgia... Bom, primeira coisa, essa daí é uma paciente minha, ela é uma paciente relativamente jovem, tem 20, 25 anos, ela tinha uma cicatriz de toxoplasmose, apareceu com esse tumor vasoproliferativo, tem uma colega também retinóloga,
que me encaminhou, mas eu falei, não, você faz o tratamento com laser, ela fez o tratamento com laser, fez o bloqueio em torno da lesão, e depois eu fiz a crio, e com a crio o tumor regrediu, a exudação, houve um controle, né, o tumor não progrediu, a paciente manteve-se estável, já está instável mais ou menos, tem uns 4, 5 anos que eu fiz o tratamento dessa paciente, e está relativamente bem o tumor. Agora começou a voltar um pouco essas atividades, e talvez, nesses casos, eu posso repetir a crio novamente, tá bom? Recentemente, o Dr. Márcio, junto com os colegas lá da UFMG, eles publicaram agora na Retina um estudo em que eles fizeram a abordagem cirúrgica de pacientes portadores de tumores vasoproliferativos, né? Na verdade, foram 18 casos que o Dr. Márcio fez ao longo de vários anos, operados principalmente no Instituto da Visão, né? E ele basicamente ele fez a vitrectomia nesses pacientes, mais frequentemente nos pacientes que apresentavam hemorragia vítrea, membrana epirretiniana ou descolamento de retina associado ao tumor vasoproliferativo, né? Esse caso aqui à direita é um paciente portador de membrana epirretiniana. Aqui à esquerda mostrando a abordagem cirúrgica muitas vezes alguns casos ele fez a ressecção de tumor, mas a maior parte ele não fez a ressecção do tumor, mas ele fazia um endolaser bem significativo em torno da lesão tumoral. Aqui mostrando um aspecto da lesão exudativa temporal, antes da cirurgia, na direita, e depois da cirurgia na esquerda, mostrando a aplicação da retina. Em alguns casos ele colocou óleo de silicone, a maior parte deles, né, fazendo os pacientes com descolamento de retinas associado. E também os pacientes portadores de membrana epirretiniana, né? Frequentemente, esses pacientes complicam com membrana epirretiniana, principalmente quando se tem uma exudação mais intensa, né? Então, nesses casos, muitas vezes, opta-se por se fazer uma abordagem cirúrgica para proteger e tratar a mácula. Associado a isso, vocês passam muitas vezes um toalete, uma limpeza, e tenta-se fazer o máximo de laser para bloquear a exudação periférica. Bom, vamos agora falar sobre os hemangiomas, né, de coroide. Primeiro, o hemangioma circunscrito de coroide, né, que é um amartoma vascular congênito, de ocorrência esporádica, ele não era hereditário, e a média de idade do diagnóstico é dos 20 a 40 anos. Por ser uma lesão que muitas vezes não dá sintoma, a gente não sabe a frequência ao certo, né, porque muitos pacientes são assintomáticos, é um diagnóstico de observação, né, vai comparecer a uma consulta oftalmológica e detecta que o paciente tem uma lesão sugestiva de hemangioma. Mas, normalmente, o hemangioma tem uma coloração de uma massa alaranjada de bordas pouco definidas e, em alguns casos, apresentam DR seroso, né? Então, se a gente vê na figura ali a presença da projeção, da elevação do cor alaranjado, né, temporal à mácula, é o aspecto típico da lesão que a gente observa. Então, muitos são assintomáticos. A lesão, quando está próxima da mácula, ela pode causar baixa de visão e metamorfopsia, mas muitas vezes não aparenta. Esse paciente, por exemplo, é um paciente meu, ele chegou para mim com visão 20/20 com uma massa do lado da mácula, ele não tinha sintoma visual nenhum. Isso nem sempre, mesmo os tumores maculares, a gente não é obrigatório. Na angiofluorescinografia, a gente vai ver uma hiperfluorescência precoce de um padrão rendilhado com aumento progressivo do extravasamento. A endocianina verde em termos de imagem, nesse aspecto, ela é bem interessante. Infelizmente, que a gente não consegue fazer porque o custo é mais alto e exige um aparelho que a gente muitas vezes não tem disponível, né, no sistema público, mas ela causa uma hiperfluorescência bem mais intensa do que na anjo, e tem o fenômeno do washout, né, que ocorre uma lavagem, ela perde a intensidade da hiperfluorescência nos tempos tardios da endocianina. Então, o aspecto angiográfico pela endocianina no hemangioma é muito típico e ajuda muito no diagnóstico diferencial, né? Na ecografia B, o hemangioma circuncisto mostra como uma lesão sólida de aspecto cupiliforme. Ele apresenta uma ecogenicidade muito alta. Ela é similar à coroide adjacente, a gente observa aí no aspecto, a gente não vê mudanças, né, em termos da estrutura interna, mas ela tem uma ecogenicidade muito alta,
que mostra um fluxo vascular muito intenso nessas áreas, né? E não tem um vazio ecográfico que a gente vê com frequência nos pacientes portadores de melanoma. Bom, entre os diagnósticos diferenciais, por ser um tumor sólido, coroidiano, a gente tem que lembrar que, volta e meia, a gente recebe pacientes com suspeita de melanoma, melanoma melanótico, metástase, nevo de coroide, para fazer o seu diagnóstico diferencial de hemangioma de coroide. E tem que se entrar, né? A gente tem que fazer uma pesquisa, uma investigação, porque não é raro, nem impossível a gente debater. Ver essas lesões, a gente fala, isso pode ser uma metástase, pode ser um melanoma melanótico. Algumas vezes o diagnóstico não é tão simples, não é tão fácil. Bom, para o tratamento, a gente sempre tem que considerar o tamanho da lesão e a localização. Se acomete a mácula e se tem qual é a presença e intensidade de exudação. Nos assintomáticos, muitas vezes a gente faz só observação. Quando a gente precisa tratar, o tratamento de escolha é a terapia fotodinâmica com a verteporfirina. Infelizmente, a disponibilidade da verteporfirina está cada vez melhor, está cada vez mais difícil, e isso realmente a gente está perdendo um padrão ouro de tratamento desses casos, né? Abre-se a possibilidade do TTT, né? E se possível, o TTC associado à endocianina, a gente tenta potencializar o tratamento e minimizar os riscos de lesão térmica. Mas eu já fiz, né? Eu fiz minha tese em TTT há muitos anos atrás. Acho que é um tratamento que pode, mas o que a gente observa é uma faixa terapêutica indeterminada. E a pigmentação do fundo de olho causa muita diferença em relação à temperatura que o tratamento exige. Então, um paciente pigmentado, no mesmo grau de energia, vai ter um aumento de temperatura muito maior do que um paciente que é leucodérmico. Então, essa indeterminação do TTT acaba que dificulta, e vai ser difícil a gente substituir o TTT, mas temos que buscar, as pesquisas têm que avançar na busca também de um tratamento que seja acessível e no custo mais fácil. Alguns pacientes fazem radioterapia. Eu vou apresentar um caso que eu tive recentemente, uma paciente que foi submetida à radioterapia por hemangioma de coroide. Mas hoje, essa paciente, por exemplo, ela foi tratada porque era o único tratamento disponível para o caso dela dentro do convênio, que o convênio assumiria. Então, muitas vezes, infelizmente, a radioterapia não tem a preservação da visão que, por exemplo, a terapia fotodinâmica a gente consegue. A gente consegue tratar com preservação da visão. A radioterapia, isso não é possível. Quando ocorre edemas maculares, a associação com terapia anti-VEGF é necessária. Muitas vezes a gente faz a terapia até mesmo associada ao PDT para justamente proteger a mácula e evitar o aumento, o rebote de edema associado ao processo inflamatório. O metoprolol foi um trabalho recente desenvolvido em Ribeirão Preto pelo Rodrigo, teve a participação da Zélia também. Eles desenvolveram um metoprolol, que é um medicamento com efeitos anti-inflamatórios, anti-VEGF, né, é um corticoide. Teve uma participação de uma pesquisadora da parte de farmácia aqui da UFMG, foi ela que fez a preparação da droga, mas foram 5 casos com pouco tempo, eu acho que muito promissor, mas ainda, desde então, não saíram novos trabalhos, mas eu acho que é uma linha de pesquisa muito interessante e tomara que eles consigam caminhar, né, e tornar isso mais acessível e que facilite o tratamento, principalmente dos pacientes com tumores maculares, né? Bom, vou apresentar esse caso, que é um caso meu mesmo. Ele chegou para mim em 2014 com suspeita de melanoma, era um hemangioma de coroide, a gente fez o diagnóstico, acalmou o paciente, e eles teve acompanhamento comigo durante 4 anos, totalmente assintomático. Visão 20/20, perfeito. Numa consulta de retorno, ele chegou para mim e falou: doutor, tá tudo bem, mas tem hora que eu estou achando essa visão um pouquinho estranha. A gente fez o OCT, estava começando com edema macular. Bem, eu entrei, né, não tem disponível o PDT, mas entrei em contato, né, com o Dr. Márcio Naim, no Instituto da Visão. Ele fez o tratamento de terapia fotodinâmica lá. Foram feitas 2 aplicações e esse paciente está até hoje assim. Ele teve alguns meses que ele voltou em mim, ele está com a visão 20/20. O tumor regrediu, você vê que a altura do tumor antes e depois, olha como que houve uma regressão, uma redução do tamanho. E o edema macular cedeu. E esse paciente, graças a Deus, deu tudo certo, um paciente diferenciado e
está com visão 20/20, tudo sob controle. A gente vê que há uma projeção do hemangioma, mas mesmo a espessura está tudo sob controle, deu o resultado do tratamento muito bom. Essa aqui é aquela paciente que eu falei com vocês, que era uma portadora de uma hemangioma de coroide também, fez a radioterapia, foi a radioterapia estereotáxica, né, desculpa, radioterapia é estereotáxica, que é como se fosse uma radioterapia sob medida, né? Ela fez a radioterapia, houve uma regressão da visão, mas houve uma formação de uma cicatriz que acometeu a mácula, né? Mas a paciente já apresentava uma baixa de visão significativa, ela não percebeu nenhuma piora da visão depois do tratamento. Mas, infelizmente, a radioterapia foi efetiva em reduzir o tamanho do tumor, reduzir a exudação, mas houve uma lesão das células da visão e a paciente, na verdade, infelizmente, não conseguiu ter nenhuma recuperação com o tratamento da lesão. Bom, o hemangioma pode ser circunscrito, mas ele pode ser difuso. E quando ele é difuso, ele tende a se associar à síndrome de Stouge-Weber, né, que é a angiomatose encefalofacial, em que a gente observa um hemangioma leptomeningeal, alterações cutâneas, tipo, né, o nevus flammeus, angioma facial, com a mancha do vinho do Porto também, associado às alterações conjuntivais, de vasodilatações, né, na conjuntiva, com aumento da pressão ocular, os pacientes desenvolvem glaucoma, e o hemangioma retiniano, né? Essa é uma paciente do São Geraldo, infelizmente, paciente, né, com cometimento até bilateral, né? A gente observa nesses pacientes um espessamento difuso da coroide, com coloração avermelhada, alterações difusas do EPR, com descolamento de retina seroso, e a ecografia B aumenta um aumento difuso da coroide mesmo, né? A gente muitas vezes não consegue especificar um aumento significativo, o DR seroso com frequência, né? E o tratamento desses pacientes, se fosse possível, dentro da possibilidade, a radioterapia e a bracterapia, porque são tumores muito extensos, né? Não são tumores de difícil tratamento. Eu já fiz o uso do propanolol no passado, mas eu não tive resultados bons e hoje praticamente eu abandonei mesmo, né? Hoje, dentro da possibilidade, a gente tenta fazer o máximo, tenta acompanhar o paciente de perto, mas são tumores, casos difíceis de manejar, porque realmente as possibilidades de tratamento são limitadas, são tratamentos caros, com acesso difícil, e a resposta muitas vezes é muito ruim, tá? Bem, gente, basicamente era isso que eu tinha programado para falar. Agradeço mais uma vez o convite, a honra de estar aqui com vocês e me abro aí para as discussões, tá? Espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso, hein, Christian? Perfeito, tá? Fez um overview aí de todos os tumores mais importantes e eu adorei a parte do peridiscal ali, entendeu? Que você relatou. Meu Deus do céu, a gente ia tratar até o fim com antiangiogênico. Isso. Deixa eu Muito só bacana. aqui. Eu posso acabar vocês querem rever algum caso? Querem ver alguma imagem? Não, eu vi que assim, eu não trato, né? Não é da minha área, né, Christian, tumores. Claro. Mas uma coisa que quando eu sempre assisto às aulas e vejo as discussões, um tópico importante é a consideração do tamanho. Então, vocês se baseiam muito no tamanho para indicar ou não o tratamento. Aí eu queria saber, por exemplo, você falou ali 4 milímetros. Quando é um hemangioma capilar mais periférico e de 2 milímetros, você vai observando? Não, Tereza, geralmente eu trato tudo. Até 1,5, 2, eu sempre faço laser. Eu sempre faço laser em volta e vou tentando fechar aos poucos para ver se ele vai secando. Muitas vezes eu não trato o tumor de frente, eu trato em volta dele e vou tentando de certa maneira. Quando o tumor é menor, em torno de igual eu falei, 1,5 milímetro, muitas vezes eu faço aí a fotocoagulação em cima do angioma. Ok. Tá? Mesmo menorzinho, você sempre trata. Acima de 3 milímetros, aí já é difícil o laser conseguir. Aí, muitas vezes, a gente tem que fazer opção pela crioterapia. Ok. E uma Christian, outra coisa... você pode descompartilhar isso um pouquinho, que aí a gente consegue ver. Os rostinhos. Que a gente consegue se ver melhor. Melhor.
Isso. Cristian, outra coisa, o que naquele momento que você viu ali o peridiscal, o que te levou ao diagnóstico final foi mais a avaliação multimodal, né? Foi. Na Sim. verdade, ali foi tudo, Tereza. Eu não coloquei ecografia, mas a gente fez ecografia, Sim. Ah, ótimo. angio-CT. Ah, É muito bacana. difícil. E a gente tem que, de Sim. certa maneira, fazer um OCT mesmo, se de preferência algum OCT é DI, para pegar Para ver a melhor profundidade coroide. da coroide, Melhor, ótimo. se possível, eu acho que Bacana. tudo isso a Sim. gente ajuda. Não, E achei você vê muito pela interessante. própria história clínica mesmo que você fala, gente, tem alguma coisa que não tem uma resposta. Claro que, naturalmente, pode dar, não pode não responder. Mas tinha um aspecto ali que chamou, tipo assim, tem alguma coisa. Entendeu, pessoal aí, fellows e tudo. Então, pensar fora da caixa, né, Christian? A Porque às gente vezes a volta e gente vê meia tem pela, que né, pensar. localização, pensar, é uma polipoidal, é isso, aquilo, e né, assim, achei fantástico, assim, esse diagnóstico diferencial, bacana mesmo. Né? Rafa, você teria comentários aí da sua parte para ele? Ei, Tereza. Christian, primeiro eu quero dar parabéns. Eu acho que Obrigado. foi muito bom. Você conseguiu resumir bem e trazer um pouquinho da sua experiência para nós. E então, só comentando assim sobre a sua primeira pergunta, porque a gente que trabalha com esses tumores, a medida é muito importante, né? Tudo é baseado em medida. E quando você fala tamanho, nesse caso que o Christian está falando, a gente está falando especificamente mais de espessura, de altura de lesão, entendeu? Porque tem algumas, né, as modalidades de tratamento, igual o Christian está falando, o laser, o TTT, eles têm máximo de altura, né? Dependendo da altura que a lesão tem, o tratamento não é efetivo, né? Então, a gente não consegue. Às vezes, lesões mais altas, às vezes eu até faço o contrário. Se der para cercar, igual o Christian falou, ótimo. Se não dá, às vezes eu faço a crio primeiro, que às vezes ela costuma... Eu faço anti-VEGF, faço crio para depois fazer o laser em cima, porque às vezes não dá para pegar, né? Você faz e não consegue. Então, e medida para a gente é tudo, né? O ultrassom, ele hiperestima muitas vezes, porque é difícil a gente fazer uma medida certinha, e quando é possível, mais perto, assim, né, da mácula e tudo, a gente tenta medir com o ACT também, mas o ACT até lesões até 1000 micras, acima de 1000 micras é difícil para a gente medir, né, não consegue ter, aí a gente tem que realmente ultrassom, mas toda vez que a gente fala de tamanho, nesse caso que a gente está falando aí, a gente está falando de espessura. De espessura. Mas muitas vezes as lesões tendem a ser nodulares, né, Rafa? A gente acaba que muitas vezes tendem a espessura e altura, nesse caso, né, de alguns tumores, elas tendem a mais ou menos, tem mas achei ótimo, é isso mesmo, a gente, hoje, com as imagens multimodais, facilitam muito, né, a nossa vida, assim, aqueles hemangiomas que Christian mostrou de coroide, circunscritos, assim, ele mostrou um caso que dava facilmente para a gente ver a lesão, mas às vezes é difícil, às vezes passa desapercebido, mesmo por retinólogos que estão acostumados a isso fundo de olho, sabe? Assim, eu já recebi caso no consultório que o paciente foi operado 3 vezes de vitrectomia, falavam que ele tinha um pitch, um descolamento seroso que não sabia de onde vinha, e o hemangioma estava em cima do disco, e não via, passava desapercebido mesmo, porque via. Até que usual, alguém né, viu, fora do hospital. Já recebi também paciente tratando com anti-VEGF, como se fosse uma membrana neovascular, e era hemangioma, que às vezes passa, porque ele tem uma coloração da coroide mesmo, às vezes mistura ali. O hemangioma difuso, se o paciente tem o nevoflammos, é muito fácil suspeitar, mas se ele não tem, também não é tão fácil. Então, você tem que olhar sempre a coroide contralateral, a coloração, você vai ver que é diferente, né, de um olho do outro, e te faz suspeitar. E quando você faz ultrassom, você vê a espessura da coroide aumentada. Eu também não tenho muita experiência com esses hemangiomas com racemoso, com avenoso, porque são lesões muito raras, não é uma coisa que a gente vê frequentemente. Racemoso, hoje eu só vi um caso. Deixa eu te contar uma coisa, Christian. Eu estou há 15 dias que eu vi uma paciente no consultório, 21 anos, ela chegou lá para consulta de rotina. Aí vi 20/20, quando eu fui fazer o fundo de olho dela, ela tinha um racemoso tipo 1 aí, porque é uma paciente
super saudável. E aí ela falou assim, quando eu falei com ela da lesão do fundo do olho, eu fiz, alguém já te falou sobre que você tem isso? Essa lesão, eu mostrei a fotografia para ela, ela falou, olha, não, eu sempre vou no meu oftalmologista, meu fundo de olho sempre foi normal, e ela fazia o fundo de olho. Então, eu não sei se isso, ela falou, olha, Tereza, a única coisa diferente que eu fiz, eu tive um bebê, tem 6 meses, e durante a minha gravidez eu não fiz o exame de fundo de olho, mas eu sempre fiz, eu nunca fiz uma retinografia igual você está fazendo agora. E então, eu estou encafifada com esse caso, gente, e aí eu pedi avaliação neurológica da paciente, e para mim é um tipo 1, igual você explicou aí, mas ela acha que se foi devido à gravidez e tudo, ela ficou batendo nessa tecla da gravidez. E Não sei se as alterações associadas à gravidez causariam alguma piora mais pois acentuada. não, eu também, ela ficou, só pode ter sido a minha gravidez, com certeza, foi um parto difícil, ela falando do parto e tal, eu falei, não, vamos ver o que é isso. E 2020 está lá só no, né, no olho direito, e aí eu pedi os exames para ela, depois eu vou te dar notícia para vocês dois, dessa paciente, tá? Legal, legal. Porque quando eu vi era Você me foto de manda a livro. radiografia para eu Eu ver? vou mandar, era uma foto de livro, Rafa, eu vou procurar a foto dela lá na Elo, para te mandar. Vou te lembrar do nome dela depois para ver no prontuário. Mas eu não sei, né? Vou pedir os exames dela. Manda aí, porque realmente não é uma Muito coisa que a gente raro, eu vê nunca toda hora. vi. Imagina eu que não, né, não lido com isso, assim, Uhum. não vem para mim. Mas, ó, gente, alguma pergunta? Foi muito bom, viu? Até Que a gente bom. para aprender com vocês aí, é bom demais. Só tem No comentários, chat, só elogios, não temos elogios, muito perguntas. didático. Né, Cristian? Ano que vem de novo aí, né, Rafa? Na nossa Não, que isso. programação Firme e normal. forte, Eu né? agradeço, eu agradeço. Eu estou aqui à disposição. Se Muitíssimo precisar, se puder obrigada. ajudar, tá? Agradeço aí sempre. E Muito parabéns, bom. né? Porque Ó, as duas aí obrigada estão... mesmo. A gente está no nosso primeiro ano, né, de fellowship, já estamos no nosso segundo edital. Semana que vem, início de dezembro, a gente vai ter a nossa seleção, então a gente está muito feliz Que bom. com o Parabéns progresso. para você, Tereza, mais uma vez, né? Eu já te dei Ah, parabéns várias vezes. mas é isso, Cristian. Conte comigo, né, com a gente aqui para o que você Que bom, que precisar, bom. alguma coisa Agradeço. com seus residentes, tá? A gente está sempre Tá, eu aqui. passei para eles, não sei se eles puderam entrar, acaba que todo o pessoal se dispersa muito esses dias, Isso né? nesse mundo agora que você pode Pedir escutar, né? para convidar Ver todo mundo depois. de lá também. Mas aí depois você fala no canal do YouTube, sempre fica gravada a aula lá, tá? Tá Porque ótimo. com certeza para eles vai ser muito bom. Para mim foi enriquecedor demais, Que tá? bom, que bom, que bom que gostaram. Tá Obrigada bom. mesmo. Fica com Que Deus, isso. né? Né, Rafa? Obrigado mesmo. Obrigado pelo Foi convite ótimo, mais uma vez. muitíssimo obrigada, Christian.